O vereador do PT, Deolindo Moura, falou sobre o relatório da CPI do lixo, que que vai ser apresentado o relatório final na próxima semana. Nós estamos caminhando para a finalização. Acho que no mais tardar, na quarta-feira agora, ou na terça-feira da semana que vem, a gente deve apresentar o relatório. Nós tivemos ali, né, uma fiscalização que foi feita na balança, por último agora, alguns dias atrás. Isso demorou um pouco, bem como também essa questão do relatório final, da finalização do relatório, tendo em vista que o foco da parte aqui da Câmara Municipal estava com a questão da CPI do déficit. Então, nesse sentido, nós vamos estar trabalhando para que até na quarta-feira dessa semana ou na terça-feira da semana que vem, a gente esteja fazendo essa apresentação. Olha só, Natanael Souza, Ezequiel Araújo, João Magalhães. Está todo mundo cheio de expectativa para esse relatório, já por conta do primeiro relatório, da polêmica que deu em torno desse relatório da CPI das finanças. Pergunta é, o que esperar desse relatório e os bastidores? Você pode divulgar dessas duas CPIs? Douglas, primeiro sobre esse relatório da CPI do lixo, a expectativa é que, de fato, na próxima semana seja tornado público, né, no âmbito da CPI também, para os demais parlamentares, e aí, já de informações que foram coletadas ao longo da CPI, uma série de irregularidades apontadas durante o período de contratações emergenciais na limpeza pública da capital, principalmente envolvendo o consórcio que foi alvo ali da última polêmica e dessa crise maior, o consórcio Recicle Aurora, que prestava o serviço até o primeiro semestre deste ano aqui na capital. O relatório deve trazer entre os encaminhamentos, entre outros pontos, a necessidade urgente de uma contratação definitiva para o setor da limpeza pública da capital. Um dos motes aí, pelo que nós apuramos desse relatório, é trazer que as contratações emergenciais, além de tornar a prestação do serviço mais cara, elas também prejudicam a qualidade da prestação. Isso os vereadores devem apresentar através de dados que foram coletados ao longo da CPI. Agora, do ponto de vista político, tem desdobramentos também. Existe uma expectativa na Câmara Municipal, até por conta da reação do Palácio da Cidade ao relatório da CPI do déficit financeiro, há uma expectativa sobre qual deve ser a reação do prefeito Silvio Mendes e do Palácio da Cidade com o relatório da CPI do lixo. O prefeito, inclusive, fez duras críticas àquele relatório da CPI do déficit, diz que o relatório poderia ser jogado no Rio Parnaíba. Hoje, o vereador Dudu, que presidiu a CPI do déficit, fez ali uma defesa do trabalho da CPI no plenário da Câmara Municipal, apresentou lá os documentos. Mas aí, conversando com alguns vereadores em reserva, viu, Douglas, colegas, o sentimento é que essa relação Câmara Municipal-Palácio da Cidade ficou um pouco abalada. O que estava sendo construído de harmonia e de entendimento entre o Palácio da Cidade e a Câmara Municipal acabou ficando um pouco abalado devido à repercussão dessa CPI do déficit financeiro. E o entendimento é que o Palácio da Cidade acabou saindo vitorioso, no caso da CPI do déficit, no que diz respeito à narrativa que foi colocada perante a opinião pública. Mas detalhe, Natan, tem os vereadores em bastidores, que não se diz, não vão dizer nunca, mas nos bastidores, os vereadores não estão colocando essa disputa perdida na conta do vereador Dudu? O vereador Dudu assumiu o protagonismo da CPI desde o início, e aí há um questionamento sobre os... E aí não é vereador aliado. Vereador aliado, inclusive alguns nomes do Partido dos Trabalhadores, que demonstraram incômodo com os desdobramentos dessa CPI, porque o prefeito Silvio Mendes, logo após a divulgação do relatório, se manifestou. Nós mostramos aqui a manifestação do prefeito, fez duras críticas ao relatório, citando inclusive a reprovação das contas por parte do TCE e da própria Câmara Municipal. Então, o entendimento entre alguns vereadores é que, para a opinião pública, a Câmara acabou prejudicada ao apresentar o relatório. Deixa eu ver se eu colocar aqui uma conclusão, se você concorda. Que o Natan está mais político e tal. Na verdade, é o seguinte,
vê se eu estou correto. Na guerra de narrativas entre a narrativa apresentada pelo vereador Dudu e o rebate, né, digamos, do prefeito Silvio Mendes, a réplica, que entre a disputa entre as duas narrativas, o prefeito Silvio Mendes deu de goleada. Avaliação de alguns E vereadores. aí deu de goleada nessa, que o vereador Dudu não conseguiu, digamos, criar uma narrativa que não fosse tão facilmente rebatida como essa, e ele não só não sustentou a narrativa, não foi capaz de sustentar a narrativa, como respingou da Câmara toda. E aí, Douglas, é o problema Não é isso? de... Então. E aí a questão que é levada em conta é o grande problema de você assumir o protagonismo Exatamente. de um colegiado, como é o caso da CPI do déficit financeiro. O vereador Dudu, ele assumiu esse protagonismo desde o início, foi o proponente, foi o presidente da CPI, foi o porta-voz do relatório no dia da divulgação, então acaba também levando esse ônus. Agora tem protagonismo, por exemplo. Sim. Tem protagonismo dividido. Você é o protagonista, porque é o presidente, mas você divide holofotes com os vereadores participando. Nesse caso, o vereador Dudu pegou todos os holofotes. E aí, ele. com essa proximidade da divulgação do relatório da CPI do lixo, um certo Cuidado, né? Cuidado dos vereadores, principalmente os vereadores que são membros da Quem comissão. Quem é o presidente? É o vereador Fernando Lima. Vereador Fernando Lima. Há essa certa cautela para evitar um novo episódio de ruído com o Palácio da Cidade no momento em que a Câmara tenta construir esse entendimento com o prefeito Silvio Mendes. Ô Ezequiel, na sua apuração, segue nessa linha também? Quer dizer, os vereadores e embaixadores comentam, houve um certo exagero, houve ali um oba-oba, foi muito mais para o lado de festejar do que propriamente de criar um discurso alinhado, amarrado, para não dar muita possibilidade de rebater como foi rebatido o discurso? Sim, Douglas, foi bem enfático o prefeito Silvio Mendes durante o início do ano dessa informação, essa alegação de rombo financeiro nas contas públicas da cidade de Teresina. Rombo financeiro em que sentido? De 3 bilhões de reais. Iniciou-se ali 1 bilhão, depois foi aumentando o valor, passou para 3 bilhões, quase chega aos 4 bilhões, né? Ficou ali algo em torno de 3,6 bilhões, salvo me engano. Então, o prefeito Silvio Mendes argumentou justamente nisso em razão do que a gente observou na cidade de Teresina nos últimos 4 anos. Enfim, colocou-se em voga, sim, que existia um grande problema nas contas públicas da cidade, e o prefeito Silvio Mendes colocou, de fato, aí a prova, né? Digamos, como ele disse, mais de 3 mil processos foram encaminhados aos órgãos fiscalizadores. Mas aí, no caso, a gente tem que observar a argumentação do prefeito Silvio Mendes sobre os problemas hoje existentes na Prefeitura de Teresina, mas também rebatido por parte dos vereadores, que era isso que informavam, né? Muitos vereadores informavam que poderia estar se maquiando ali, o que poderia de fato estar assolando as contas públicas da cidade de Teresina. E pelo que a gente vem conversando com alguns vereadores, sim, alguns ficaram ali insatisfeitos com esse relatório final da Prefeitura de Teresina, alguns ali mais enfáticos por conta desse bater de frente ali com a gestão municipal do prefeito Silvio Mendes. Então, isso tudo ainda está meio obscuro, eu acho que isso ainda vai dar o que falar, até porque há sim essa alegação de acontecer esse déficit financeiro nas contas públicas da cidade, mas agora vai depender dos órgãos fiscalizadores, os órgãos de controle, sobre como é que vai ser o andamento das tratativas acerca desse relatório. João. Só mais uma informação, Douglas, rapidinho, sobre a questão da CPI do lixo. Eu conversei com alguns vereadores também sobre isso, se eles eram de fato de acordo que esse relatório final da CPI do lixo deva acabar ali de fato indicando para uma licitação definitiva. Em reserva, eu conversei com alguns vereadores, alguns disseram que sim, de certa forma ali para o bem da cidade seria melhor, sim, uma licitação definitiva. Mas alguns ali, Douglas, me disseram que não seria tão favorável assim a determinados empresários aqui da cidade, porque, segundo o que me informaram ali dos pormenores, é muito melhor, mais vantajoso ter uma licitação emergencial, onde o valor ali, o montante aplicado na cidade é um valor ali que vai ser diluído em menos tempo, do que ser uma licitação definitiva que vai ser diluída em 5, 6 anos. Então, alguns vereadores falaram para mim, então, agora de ontem para né? hoje, falaram que alguns sim acolhem sim esse relatório da licitação definitiva, mas outros dizem que seria mais vantajoso uma licitação mais robusta, temporária, diluída em menos tempo. João, essa questão porque tem essa informação,
quer dizer, que eu trouxe, quer dizer, o relatório vai apresentar lá o que foi levantado, mas vai vir também com orientação para que seja realizada uma licitação definitiva. O prefeito simplesmente anunciou, faz tempo que está preparando essa licitação definitiva, e aí, quer dizer, que eu trouxe, licitação definitiva é um valor de 5 bi, né? 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão em 5 anos, né? 1,2, Quer dizer, você imaginar uma licitação com este montante, 1 bilhão e pouco, não é uma licitação que você faz no final de semana. A licitaçãozinha... E não é só uma empresa, são pelo menos duas empresas com capacidade para executar esse serviço que é complexo. Uma licitação com poucos recursos já é difícil. Imagine um processo desse. Mas o prefeito já anunciou, quer dizer, o prefeito... A CPI, eu enxergo assim, vai fazer essa orientação como se em nenhum momento o prefeito tivesse falado em realizar uma licitação definitiva. O prefeito já falou, está no processo, só está temporária porque demanda esse período para preparar a licitação definitiva. Não é muito ali chovendo molhado. Douglas, uma CPI, como o próprio nome já diz, é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, entende-se que uma CPI deveria ser aberta quando, de fato, tivesse as condições de autonomia para investigar profundamente alguma suposta irregularidade ou má prestação de serviço, ou tivesse autonomia suficiente, de fato, para, entre aspas, bater com o discurso do Executivo, que é muito difícil atualmente. Primeiro, as CPIs na Câmara Municipal, e essa é a terceira que está em andamento lá na Câmara. A primeira da Águas de Teresina não chegou nem até o final. O relatório não apontou praticamente nada. Como se diz no interior, deu água. Tudo bem, fez água. Exato. Não terminou em pizza, né? Foi em água. Já a do déficit financeiro, no meu entendimento, como é que metade do plenário ali foi eleita se utilizando desse déficit, desse rombo, e vai investigar quem são os responsáveis por esse rombo. É claro que não vai dar em nada. Então, o relatório do vereador Dudu foi muito nesse sentido, né? Dizer que não tem rombo, dizer que é um déficit normal da administração, a gente sabe que não é, porque já pensou se todo prefeito entregasse para o próximo uma dívida de acima de 3 bilhões? Teresina já estava quebrada há muito tempo, né? Então, não é razoável você ter um relatório que amenize essa situação. E o relatório foi amenizado porque, como eu disse, dos 29 parlamentares, provavelmente a metade foi eleita se utilizando do que ocorreu nos últimos 4 anos na gestão de Dr. Pessoa na Prefeitura de Teresina. E a gente chega nessa da questão do lixo, onde a realidade todo mundo sabe, né? Há uma contratação emergencial, e aí, quando a gente fala em contratação definitiva, é a lei que obriga, é o poder público que tem que garantir planejamento nas suas ações, e um planejamento demanda uma licitação definitiva. Não dá para que um serviço tão caro como é a coleta de lixo ficar em contrato emergencial de 6 meses, depois um contrato emergencial de 6 meses, que foi o que ocorreu na gestão de Dr. Pessoa. Foram 4 anos que não teve uma licitação definitiva. Teve uma. Né? Por mais que seja uma licitação complexa, como você disse, porque é mais de 1 bilhão em jogo, empresas de todo o Brasil com interesse, em 4 anos, mas em 4 anos dá para fazer mais umas 5 licitações como essas. Então, nem isso foi possível ser feito na gestão de Dr. Pessoa. E, como você disse, Silvio Mendes já deixou bem claro, vai ter uma licitação definitiva, provavelmente o resultado, no máximo em fevereiro, já seja de conhecimento da população. Acredito que é o melhor, porque, como eu disse, o poder público precisa desse planejamento. E aí tem das instrumento para cobrar, né, João? Exatamente. Agora, acho que esse relatório da CPI, sinceramente, vai ser mais um relatório que pode muito bem ser guardado ali na gaveta, e aí a gente fica se perguntando, tanto discurso, tanto depoimento, mas, em tese, nenhum instrumento que, de fato, melhore a vida da população. Voltando mais atrás, o João falou da CPI da Água de Teresina, que fez água, e essas 2 CPIs. Agora, voltando mais atrás, nós tivemos a CPI do transporte público. Que piorou, depois que a CPI encerrou, a CPI, quando encerrou, foi lá, até que o relatório foi razoável. Foi bom, apontou problemas que a gente já sabia, outros que não sabia. Foram lá, apresentaram para o prefeito de então, levaram o Ministério Público, enfim. Aí você pergunta, o que é que aconteceu? Piorou. Quer dizer, não só não melhorou, como piorou o serviço. Então, assim, realmente, para você apontar, não, a CPI
resultou nisso aqui, porque o resultado E foi aí, esse. Douglas, fica até um, de certa forma, aprendizado. Né? Não sei se algum vereador vai se interessar. Mas essas CPIs com temas amplos, déficit financeiro, CPI da coleta do lixo, CPI do transporte público, realmente elas não dão em nada. Não. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, por que não se faz uma CPI para questionar a questão dos terrenos que a Prefeitura de Teresina, na gestão de Dr. Pessoa... A CPI especificamente para tratar dos contratos que foram considerados exorbitantes. Pronto, especificamente. Aí você tinha um instrumento ali muito prático, né, onde os vereadores poderiam se debruçar sobre isso, ouvindo pouquíssimas pessoas e entender de fato o que aconteceu. Agora, se você generalizar todos esses temas, pode ter certeza que é só reunião por cima de reunião e um relatório que, se for guardado ali numa gaveta, não vai fazer diferença nenhuma. Ou jogado no Rio Parnaíba, nem em relação Ou jogado no Rio Parnaíba, como disse o prefeito não, e Silvio. não entra em consenso nem em relação a quem vai depor seu ouvido. Quer dizer, essa CPI do déficit, você não ouvir a sua pessoa, é um negócio inimaginável. Né? E não ouviu o prefeito, doutor Pessoa. Não ouviu o prefeito. E a visita do filho do prefeito foi mais ali um tapete vermelho. E aí é bom citar, teve o depoimento lá do Robert Rios, em que só ali ele deu umas 100 falas que poderiam render um ano de investigação. Tudo colocado ali no relatório e guardado. Falando nisso, hein, vocês têm informações aí sobre essa... Porque, claro, nós tivemos a primeira fase da Operação Gabinete de Ouro e aí nós temos agora a continuação. E aí não tem, assim, digamos, um período exato para a segunda fase, para o que vai... A polícia continua investigando, o caso continua sendo investigado. Vocês acreditam que, começando com o Natanael, com o Ezequiel, que isso vai render novos capítulos e prisão e uma série de outras punições? Douglas, assim, a O expectativa... que é que vocês têm de informação? A expectativa de todos nós era que justamente aquele núcleo ali investigado na Operação Gabinete de Ouro fosse de fato ouvidas em oitivas da Câmara Municipal de Teresina. A expectativa ali de terem sido ouvidos, né, a ex-chefe de gabinete, Sol Pessoa, o ex-secretário de comunicação, Lucas Pereira, enfim, outros ali envolvidos diretamente na gestão pública da cidade de Teresina. Era essa expectativa para que fossem ouvidos. Só que aí, como o próprio presidente da CPI, Dudu, falava, era que a CPI ela não tinha aquele cunho de realmente, de fato, identificar o índice de corrupção. Até porque o índice de corrupção era, de fato, já dado para outros segmentos, outras instâncias, as autoridades policiais em si. Mas, enfim, identificar o que, de fato, ali causou esse déficit financeiro aqui na cidade de Teresina. Boa parte roubo. E aí, essas informações... Como mostrou a polícia. Então, cabe-se agora aguardar, realmente, de fato, saber se os órgãos de controle vão dar seguimento a essas informações, mas, de fato, eu acho que sim, essa Operação Gabinete de Ouro vai ser chamado ali uma segunda fase, quem sabe novos desdobramentos, até por conta agora dessas novas informações colhidas através dessa CPI do déficit. Eu acho que tudo vai acabar se aliando, não somente o relatório, mas também novas investigações através dessa operação policial. E sim, eu acho que a partir dos próximos meses, acho que vão ter desdobramentos por conta, então, agora dessa novas informações através dessa CPI do déficit que a gente teve na Câmara de Teresina. Natan, me diga uma coisa. O Ezequiel falou do desvio objetivo, que disseram lá que era fazer a análise do problema financeiro. Uma das explicações para esse problema financeiro é roubo. Porque, por exemplo, se nessa primeira fase da operação, a chefe de gabinete, e aí eu não estou falando da questão da colaboração premiada, que pode ser efetivada, né? Tudo bem, os benefícios estão previstos na lei, eu nem vou entrar nessa questão, é válido. Mas na primeira fase, ela devolver 75 milhões de reais, pergunta foi todo o dinheiro? Pelo histórico das CPIs no país, a gente sabe que CPI da Petrobras, enfim, o acordo que era feito com os investigados, eu devolvi 200 milhões, 250 milhões. Aquilo é uma fração do dinheiro que foi desviado. Nem é menino acreditar que ele é o dinheiro todo. Então, assim, 75 milhões de reais. Se devolveu, e aí eu estou me atento só aos 75. Foi bloqueado, né? Ele foi bloqueado. Não é uma suspeita de, assim, como ela tem 75 milhões de reais? Investidora da Bolsa, tem uma grande empresária. Então, assim,
não convocar. Ora, o desvio de recursos, qual é o desvio de recursos? Tirar do patrimônio público para o patrimônio privado. E isso também é um dos fatores responsáveis pelo déficit financeiro. E aí você não ouvir quem está sendo investigada e foi presa, mesmo temporariamente por isso, é abrir mão de ter mais informações sobre o caso. Se há déficit financeiro, se há rombo nas finanças do Palácio da Cidade, além de má gestão e má administração, Claro. há também, naturalmente, como a Polícia Civil aponta, indícios fortíssimos de corrupção, de desvio de recursos, de cobrança de propina em contratos firmados pelo município, rachadinha, né, a devolução de parte do salário de servidores terceirizados comissionados. Distribuição de propina. Então, são vários indícios que, de fato, a CPI falhou em não ter convocado ou ter pautado essa temática também após a ação da Polícia Civil, a Operação Gabinete de Ouro, porque são duas situações que não há como separar. Se há déficit, se há rombo, se há alguma dificuldade orçamentária e financeira na Prefeitura de Teresina, parte dessa dificuldade foi criada também, além da má gestão, que é um consenso entre a cidade, inclusive nas urnas mostram isso, que foi uma gestão ruim, mas há também quem se beneficiou dessa realidade, quem desviou recursos públicos. E a CPI, por ter no seu objeto a situação financeira do Palácio da Cidade, teria que abordar de forma mais profunda essa situação que não ocorreu. Agora é o trabalho da polícia, né? Vamos aguardar a polícia e os órgãos de controle, saber quais são os desdobramentos. Acredito que nós teremos novas fases da Operação Gabinete de Ouro. Há, inclusive, a expectativa para o resultado da quebra do sigilo do telefone da ex-chefe de gabinete Sol Pessoa. A polícia vai saber com quem, de fato, ela tratava, com quem conversava, qual a relação dela com vereadores, com empresários que prestavam serviços ao Palácio da Cidade, com outros nomes da classe política. Então, tem material para novas fases da operação, resta aguardar. João, pelo que o Ezequiel colocou, o Natan, quer dizer, a polícia, são investigações que não só podem, mas devem se complementar. Né? A CPI se abastecer de informações importantes da investigação policial, obviamente investigações podem ser repassadas e vice-versa. Né? Quer dizer, não houve por parte da Câmara, como a gente tem observado, qualquer interesse em dizer, não, peraí, vou chamar o delegado, não para depor, óbvio, conversar com o delegado. Delegado, o que é que o senhor pode repassar para a gente direcionar aqui depoimentos, convidar para falar na CPI? O delegado ia passar informações ali, a equipe e tal. Mas, como os meninos disseram, não houve interesse nenhum em chamar, não só não chamar, como de uma certa forma se abster do que foi mostrado pela mídia. E fica óbvio, né, também, por que isso não foi aprofundado. Mas em relação à operação, de fato, as informações que a gente tem nos bastidores é de que vai sim, tá? A investigação, inclusive, segue normalmente, a polícia, obviamente, trabalha em silêncio, mas tem a posse de muitas informações, inclusive, conversei recentemente com alguém da segurança que disse que, olha, a Polícia Civil hoje do Piauí tem, do ponto de vista tecnológico, todas as condições de garantir agilidade nas investigações contra a corrupção ou contra qualquer outro tipo de crime, porque foram feitos investimentos nesse setor de tecnologia, de inteligência, de apuração de dados, e há equipes hoje que trabalham, como eu disse, em silêncio, exatamente aprofundando todas essas discussões. Não foi à toa, inclusive, que a gente já viu agora 2 operações da Polícia Civil relacionadas à questão da corrupção. Há hoje um corpo na Secretaria de Segurança que é voltado exatamente para esse tipo de investigação e com estrutura e pessoal especializado para dar seguimento a essas investigações. Então, pode ter certeza que mais dia ou menos dia a gente vai ter desdobramentos dessa operação que teve, envolvendo a Operação Gabinete de Ouro.